aqui? Ou não? Peraí, deixa eu só permitir a todos. Estão todos agora, né? Isso aí. Alguém leu? Não, né? Tá bom. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Tá, vão falando, porque eu não consigo, ou eu olho para o negócio aqui que eu estou apresentando, tá? Ou eu tenho que parar tudo e voltar para vocês. Então, vocês me falem, tá? Eu vou ampliar aqui, que eu acho que fica melhor de enxergar. Espera aí. Tá, então a gente vai falar um pouquinho de cardio hoje, e a gente tem que entender a questão do coração, tá? Que o coração é como se fosse uma bomba, né? Que vai colocar vai mover o sangue, né? E fazer circular aquele volume que a gente tem de volemia para todos os outros órgãos, tá? Aqui faltou a palavra em cima, sopro, tá? Então, quando a gente fala em sopro, geralmente eles são detectados ou em consulta de rotina ou em atendimentos que o paciente vai lá na UPA ou vai em algum atendimento de emergência, né? E se ouve o sopro. Nem sempre esse sopro está associado a algum problema cardíaco. Isso aí vocês, se eu perguntar na prova, vocês vão ter que saber, tá? Então, estados hiperdinâmicos que vão aumentar o fluxo, a velocidade a frequência cardíaca, por exemplo, esses estados hiperdinâmicos, eles podem dar origem a sopro que não tem nada a ver com problemas do coração. Quais são os exemplos disso? Febre, o hipertireoidismo, tá? A anemia também, porque falta volume de glóbulos, então acaba aumentando a frequência cardíaca e com isso pode aparecer o sopro. Então, quando a gente está frente a um paciente com febre ou com anemia, ou mesmo hipertireoidismo, a gente tem que avaliar ele posteriormente, assim que melhorar essa situação clínica. Então, quando nós temos um paciente que não tem sintoma nenhum, esse sopro ele pode ser um sopro inocente, que não tem repercussão clínica e nem tem alteração na anatomia ali, na formação do coração. Outro pode ter uma cardiopatia que ainda não foi diagnosticada, ou uma doença que é uma doença não cardíaca, como a gente viu anteriormente, como anemia ou hipertireoidismo, que vão causar aquela alteração na ausculta. Quando a gente vai falar sobre doenças cardiológicas, é importante a gente saber da história completa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, prof. Oi. Só porque eu acho que travou aqui. O status hiperdinâmico, então, é quando eu posso ter um sopro, é isso? E aí ele vai ter febre, anemia... Na verdade, a febre e a anemia, elas provocam aquela sensação, tudo que aumentar for aumentar ali, por exemplo, taquicardia e tal, por exemplo, se o cara tem um sopro inocente, tá? O paciente pequeno tem um sopro inocente. Em estados hiperdinâmicos, por exemplo, uma anemia ferropriva, uma anemia de 6, de 7, com certeza vai ter sopro. Um hipertireoidismo também pode dar sopro, tá? Então, nesses estados aí hiperdinâmicos, eu posso ter sopro. Obrigada, então, prof. O que a gente vê na anamnese? É importante, quando eu tenho uma suspeita de cardiopatia, eu tenho que saber, por exemplo, como é que foram os 3 primeiros meses da gestação. Por que os 3 primeiros meses de gestação? Por que esses 3 primeiros meses são importantes? O que vocês acham? O que acontece no primeiro trimestre? A formação do... embriogênese ali? Embriogênese, tá? Então, nesses 3 primeiros meses, é crucial, então, para ter uma boa formação do sistema
cardiovascular que tem por exemplo, que não tem infecções. Qual seria uma das infecções que pode, uma infecção congênita, que pode causar dano no coração e causar malformações? Sífilis? Rubéola? Rubéola, tá? Outra situação metabólica da mãe, tá? Que pode gerar uma cardiopatia durante a gestação, principalmente ali naquele primeiro trimestre. Metabólica da mãe? Metabólica da mãe. Peraí. Diabetes? Diabetes gestacional pode causar cardiopatia, tá? Então, tudo isso é importante a gente ver. É importante saber da história do parto, como é que esse neném nasceu. Então, por exemplo, se o neném nasceu teve um retardo de crescimento intrauterino, eu já posso pensar, bom, será que esse nenê, ele teve uma infecção congênita ou não? Daí a gente já está revisando ali aquelas infecções congênitas. Vocês viram ali, então, rubéola, um paciente que nasce com a síndrome da rubéola congênita, uma das malformações que ele vai apresentar é cardiopatia. Além da cardiopatia, o que mais ele pode apresentar? Da rubéola congênita. Dicas quentes. Prof, ele pode apresentar surdez, né? Surdez também. Glaucoma, microcefalia também. Tudo isso aí. Tá? Prof, só uma questão, a pessoa estava com dúvida se tu estava passando os slides ou não, porque para a gente não aparece que tu está passando os slides. Não aparece? Não, tá na mesma, na primeira ali, na capa, no caso. Mas eu já estou aqui na anamnese. Pois é, imaginei, mas não está aparecendo para a gente ali. É? Deixa eu ver. Não? Continua não aparecendo? Continua na mesma, Eu acho que tu vai ter que abrir, talvez, ele em apresentação, daí talvez ele corra, acho que assim ele não vai passar. Agora passou. Mas mesmo assim ele fica pequenininho. Acho que é porque eu tô pelo celular. Pode ser que é por isso que tá pequenininho, mas não tem problema. Não, agora eu pelo contrário, agora eu tirei do modo apresentação. Ah, pois é. Talvez é porque eu tô pelo celular, não sei, o pessoal pode falar isso, então pelo computador. Eu não sei o que é. Tava pausado, mas agora já tá no slide 4. Agora tá certo. Tá, deixa eu tentar colocar de novo aqui em modo apresentação. Então, e daí, agora deu? Tá no slide 4. Se tu passar e não aparecer pra gente, a gente avisa de novo. Tá bom. Então, é importante a gente saber o uso de drogas na gestação, como é que esse neném nasceu, quando eu quero avaliar o sistema cardiovascular, se tinha sopro, se não tinha, se ele precisou oxigênio ou não, se ele nasceu, se ele tinha cianose central, se ele não tinha, tá? Se ele tinha malformações extracardíacas, por exemplo, um paciente que tem uma onfalocele, ele tem uma chance maior de ter uma cardiopatia congênita, tá? O paciente que tenha aquela sequência de Vacter, na verdade, malformação vertebral, malformação esofágica, imperfuração anal, esse paciente, o C, ele é malformação cardíaca. Então, um paciente que nasce com uma imperfuração anal, ou aquele paciente que nasceu com uma atresia de esôfago, todos esses pacientes têm que ser investigados para cardiopatia também, tá? Recém-nascidos que a mãe vem com uma história assim, o Pedrinho mama e fica cansado, ele tem muita dificuldade para mamar, ele não está ganhando peso, tá? Ele mama e, além de tudo isso, ele fica suado, não só fica suado durante a mamada, mas suado com essas outras alterações, ele tem muita taquipneia, dificuldade para mamar, e não ganha peso, a gente tem que pensar que possa estar frente a uma cardiopatia congênita. É importante, então, a investigação de anemia, hipotireoidismo e outras doenças também que podem ter repercussão com o sopro cardíaco, tá?
Nos adolescentes e nos pré-escolares, a gente já começa a ter sintomas semelhantes aos adultos. Então, precordialgia já pode aparecer, tu pode ter cansaço aos exercícios, pode ter síncope, tá? E principalmente aqueles pacientes que já estão na adolescência, que deveriam estar em desenvolvimento puberal, às vezes tem atraso no desenvolvimento. Em relação ao exame físico, é importantíssimo o exame físico completo, tá? Ali a gente vai avaliar malformações, que pode ser extracardíacas, nós vamos avaliar o tórax, se ele tem abaulamento, nós vamos observar o ictus para ver se ele tem um precórdio hiperdinâmico, nós vamos avaliar se ele tem cianose ou palidez, né? Porque a palidez a gente já sabe que a anemia pode causar sopro. É importantíssima a palpação dos pulsos. Se eu tenho, por exemplo, pulsos amplos radiais, tá? E eu não consigo palpar pulsos pediosos num recém-nascido, eu posso estar frente a qual malformação? Silêncio. Não, não é fechamento. Esse é outro. Uhum. Os pulsos, tá? Onde é que eu vou ter pulso filiforme? Eu, às vezes, nem consigo palpar pulso pedioso, mas consigo palpar os pulsos radiais amplos. Os superiores são amplos. Tem uma discrepância entre os membros. Isso é uma urgência, tem que tratar imediatamente. Não. No caso, pulso piliforme, quando ele vai estar fraco, prof? Uhum, Mas, quando a gente diz filiforme, é um pulso fraco. Tá. Pedioso fraco. Põe aí. Alguma estenose? Pode ser uma estenose, mas estenose de quem? Na verdade, não é, o nome não é estenose, a gente fala um outro nome. Não. Vocês estão pensando certo, mais ou menos isso aí. Mas o nome é outro. Começa com C. E o órgão envolvido começa com A. Não? Na aorta, não sei. Na horta, isso aí. Show. Coarctação da Da horta? horta. Isso aí. Tá. Isso aí, tá? Bom, então não chega sangue suficiente para a periferia, porque o espaço que tem para passar é como se tivesse uma estenose ali na horta. Depois a gente vai ver umas figuras, tá? Então não passa sangue, então a pulsação lá dos membros inferiores é menor, tá? Prof, no caso, passa sangue só para os membros superiores. Não é que não passa para os membros inferiores, mas a quantidade que passa é muito pequena, não é suficiente. Entendi. Tá? É importante a gente ver pressão arterial, e pressão arterial nos cardiopatas, principalmente em cardiopata a gente sempre tem que medir, tá? Nas crianças que não têm cardiopatia, é importante averiguar a pressão arterial acima de 3 anos, tá? Mas nos cardiopatas a gente sempre tem que medir. E comparar a pressão de membros superiores e inferiores. Quais são os sinais de insuficiência cardíaca? Isso serve para adulto e serve para criança. Vocês sabem? Edema. Hipertensão, dispneia. O que mais? Hipertensão, não? De insuficiência cardíaca, não. O que acontece quando o coração não funciona bem? O que vai acontecer com o líquido que deveria chegar lá no coração, mas o coração é insuficiente, não consegue fazer, a bomba não funciona bem? O que vai acontecer? Posso ter derrame pleural, mas daí o que acontece se eu tenho derrame pleural, eu tenho líquido aumentado no pulmão? É uma congestão. Uma congestão pulmonar, e daí o que vai acontecer?
Dispneia, o que mais? Para compensar essa dispneia, eu faço o quê? Ácido. Taquipneia, exatamente. Taquicardia posso ter, e agora, assim, ó, o coração não está funcionando mesmo, tá? Ele não está tendo o efeito que ele deveria. Para onde acumula sangue? Não é choque cardiogênico? Pode Também não, mas que órgão que, para onde que vai aquele sangue que o coração não está dando conta? pericárdio? Não. Qual é o órgão que vem antes do coração? Na circulação, lembra da circulação? Pulmão? Não, antes do coração. Antes de chegar no coração, o sangue passa por um lugar, que é o filtro do organismo. Pelos átrios? Não. Não. Quem é o filtro do corpo? O rim? Também, mas não é esse aí que aumenta de tamanho. Quem é que aumenta? Baço. Não. Fígado? Fígado, tá? Então, tu vai ter hepatomegalia numa insuficiência cardíaca direita, se não está funcionando o coração direito, vai aumentar o sangue, né, no fígado, então ele aumenta de tamanho. Quando eu faço a ausculta cardíaca, então eu tenho que fazer palpação abdominal. Vocês viram que eu tenho que fazer o exame físico completo, né? Eu tenho que ver, por exemplo, se ele tem sopro, eu tenho que definir intensidade de sopro. Qual o sopro que é sempre patológico? Acima de 3. Acima de 3 cruzes, e o que mais? Deixa eu pensar aqui. Ali dentro ali como é que é, desculpem que eu tô, depois de uma tarde inteira de consultório, às vezes a gente já tá meio fora, mas dentro do ciclo cardíaco, tá? Em que momento do ciclo cardíaco que aparecendo um sopro, eu sempre considero patológico. Lembram do ciclo cardíaco, né? Quem é o ciclo cardíaco? Na diástole. E sempre na... Sístole. Não, na diástole, foi dito antes. Na diástole é sempre patológico, tá? Então, se eu tenho sopro na diástole, é sempre problema patológico, tá? Um sopro que é contínuo, que eu ausculto tanto na sístole quanto na diástole, esse também é patológico, tá? É importante a gente observar a segunda bulha, ver a intensidade dela, se tu tem desdobramento ou não, tá? Nas crianças, nos adolescentes, no adolescente, tu pode até ter um desdobramento que não é patológico associado à respiração, tá? Arritmias, é importante observar, ver se tem ritmo de galope ou se tem algum estalido, tá? Quando a gente viu, olha, tem sopro ou não tem sopro? Não tem sopro, é importante a gente classificar ele e tentar ver em que região que eu estou auscultando para tentar ver, por exemplo, será que ele tem uma alteração de válvula mitral? Será que é tricúspide? Será que é aórtico ou pulmonar? Porque se eu consigo observar em que foco tem maior intensidade, às vezes eu consigo ver qual o tipo de lesão que eu posso esperar. Tem que ver se esse sopro tem irradiação. Tudo isso aqui a gente viu, é revisão da semiologia, tá? Esse slide aqui, tá? Agora, sopro inocente, isso aqui também a gente já tinha visto na semi, mas só estou repassando, tá? O sopro inocente é aquele sopro que vai acontecer sempre. Prof, Oi. desculpa interromper, mas não está passando os slides para a gente de novo. Ah, meu Deus. Agora passou? Agora passou. Eu acho que eu não vou poder colocar em modo de apresentação, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Dar um zoom sem a... Agora vocês enxergam bem? Sim, tá ótimo o tamanho. Tá.
O sopro, então, inocente é aquele sempre sistólico, é um sopro mais musical, que a gente chama, ele não tem frêmito, o precórdio não é hiperdinâmico. Até 70% das crianças normais, principalmente em idade escolar, vão apresentar, e tu não tem nenhuma lesão cardíaca, tá? E como eu falei antes, lá no início, os estados hiperdinâmicos, eles podem intensificar esse sopro, tá? Não vai ter estalido, não vai ter clique, não vai ter nada. E geralmente eles não ultrapassam 3 cruzes, tá? No máximo 3. Eu vou dizer para vocês que geralmente é de 1 a 2 cruzes, tá? E agora a gente vai pensar em cardiopatia congênita. Quando a gente vai pensar em cardiopatia congênita, a gente está falando em malformações desta bomba, tá? Então, aqui, esse slide é só para a gente relembrar como é que é a formação do coração. E aqui a gente já consegue mais ou menos ver, por exemplo, onde é que eu vou escutar foco aórtico, foco mitral, foco tricúspide e foco pulmonar. E a gente tem que lembrar, por exemplo, do coração. Quais são as câmaras que vão... O que quer dizer esse azul nessas fotos aí? O que quer dizer o azul? Sangue venoso? Sangue venoso. E esse sangue vem da onde? Vem das cavas? Vem das cavas, ele vem lá da periferia. É o que traz de todos os órgãos e vai chegar no coração. O sangue chegando no coração, ele vai ter que ir lá para o pulmão, onde ele vai ser oxigenado, e depois de oxigenado, ele volta para o coração, tá? Ele vai ter que voltar para o coração, e dali, das cavidades esquerdas, vai ser passado através da aorta para os outros órgãos. Então, se a gente for pensar... eu quero perguntar para vocês uma dúvida que eu tenho. Vocês acham que todas as cardiopatias congênitas, elas dão sopro? O que vocês acham? Acho que não. Para eu ter sopro, o que eu preciso? Eu preciso ter uma regurgitação, uma estenose. Uma regurgitação ou uma estenose, tá? Então, uma estenose, e essas situações fazem com que a gente tenha o quê? Por que acontece isso? O que vai acontecer com o sangue dentro do coração? Ele não vai sair todo ou vai sair mais fraco? Vocês já usaram mangueira? Sim. Tá, o que acontece quando a gente quer quer fazer assim um chuveirinho? Coloca o dedo na ponta. Coloca o dedo na ponta. Então, esse sangue, ele vai ter uma pressão maior, né? A água não tem uma pressão maior quando sai ali daquele buraquinho? Tem. Tem uma pressão maior. Então, isso... E quando sai... Vocês percebem o que acontece? Ela vai passar assim com um fluxo, como se fosse uma linha reta? O que vai acontecer? Não, desgovernado. Desgovernada, ela vai para todos os lados. Isso a gente chama... E se essa água continuasse ainda dentro de um cano, o barulho... dessa água dentro ali do cano ia produzir o sopro, que a gente chama de turbilhonamento do sangue, no caso aqui do coração, seria mais ou menos o que acontece ali com a mangueira. Então, se eu tenho um buraco entre os ventrículos, eu tenho uma comunicação interventricular ou interatrial, ou eu tenho uma estenose, eu vou ter daí sim eu vou poder auscultar sopros. Mas tem algumas cardiopatias que a gente não tem buracos, que não tem esse turbilhonamento, tá? Então, nem toda cardiopatia congênita, ela vai provocar um sopro. Às vezes não aparece sopro, mas, por exemplo, se eu tenho aqui, ó,
dentro a aorta invertida, tá? Ao invés de sair a artéria pulmonar do ventrículo direito, eu tenho a aorta saindo do ventrículo direito e a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. O que vai acontecer? O que vocês acham que acontece? Vai ter sopro? Olha isso aqui, ó. Que tipo de sangue vai para a circulação? Venoso? Sangue venoso. E o que acontece com a criança se está indo sangue venoso? Fica cianótica? Fica cianótica. Tá? Então, se eu tenho defeitos desse tipo, que a gente chama transposição das grandes artérias, eu não vou ter oxigenação do sangue. Então, um dos sintomas dessas cardiopatias congênitas graves é cianose. Adianta eu botar oxigênio aqui nesse paciente? Não. Não. Não vai adiantar, ele vai continuar cianótico. Tá? Então, ali é um tipo de alteração que pode acontecer. Tá? Então, é importante a gente pensar que tipo de nenê, né, que vai ser encaminhado para avaliação, ou que tipo de nenê que eu vou pensar que possa ter uma cardiopatia congênita. Ou ele pode ter uma crise de cianose, no caso ali não oxigenou de maneira correta o sangue, ele vai ter como manifestação clínica crise de cianose. Ou esse nenê tem sintomas de insuficiência cardíaca, tá? Ou ele tem sopro na hora que eu ausculto, ou ele pode ter arritmia. Então, essas aqui são as 4 alterações clínicas que eu posso ter num paciente para pensar que ele possa ter uma cardiopatia congênita. Nem sempre o paciente com cianose vai ter sopro, porque não tem estenose, pode não ter estenose, pode não ter nenhuma comunicação interatrial ou ventricular. E tem alguns, por exemplo, a comunicação interventricular, ela não vai aparecer logo no nascimento, ela vai aparecer por volta das segundas semanas depois. Então, naquela avaliação que vai ser feita depois no ambulatório, que vai aparecer, tá? Prof, Oi. uma dúvida. Essas cardiopatias congênitas, elas necessariamente vão aparecer no ecocardio fetal ou pode passar desapercebido? Aquelas alterações graves, tá, que vão requerer que a gente faça um encaminhamento dessa gestante para um pré-natal de alto risco, ou que essa gestante tenha que fazer que a gente faz com que o parto seja num hospital terciário, essas aparecem. Agora, pequenos defeitos, às vezes não vai aparecer, tá? Por exemplo, é uma comunicação interatrial muito pequena, às vezes pode não aparecer, tá? Tá. Mas a grande maioria daquelas graves que precisam cirurgia e tal aparece, tá? Tá. Já tinha falado aqui dos adolescentes e dos maiores, que a gente pode ter essa dor precordial e tontura e síncope, mas é mais raro, né, como cardiopatia congênita, ou chegar neste ponto e daí aparecer sintoma. Me deem um exemplo, por exemplo, o paciente estava super bem, não tinha nada, e daí começou com sintoma ou com dor precordial um adolescente. O que pode ter acontecido com ele? Que doença ele poderia ter tido, tá? E que pudesse ter alteração ou levar, por exemplo, a um sopro. Ele nunca tinha tido nada antes. Qual a doença que ele pode ter tido, tá? E que levou ele a apresentar essa alteração?
Já. Na Materno 1, eu espero que vocês tenham estudado. Se não estudaram isso, está faltando. É uma infecção, tá? Que a gente tem que usar penicilina para o tratamento e que se a gente não... e a gente faz uso da penicilina, principalmente benzetacil, para tentar evitar que tenha esta doença. A febre reumática é a doença no coração, mas qual é a doença anterior à febre reumática que causa isso aí? São duas, na verdade. Uma amidalite por estreptococo, o que mais? Qual é outra doença que o estreptococo também pode dar? Glomerulonefrite? Mas isso aí é pela toxina do estreptococo, mas tem uma doença que a gente tem que também tratar com penicilina para evitar. Na verdade, mais duas, né? Porque pode tu não ter amidalite, mas ter uma doença de pele, que fica que nem pele de galinha, lembra? Não é impetigo? Impetigo também, Tá. mais uma outra. Lembram dos sinais de Pastia e Filatov? Pele de galinha, um exantema. Não. Começa com Não E. lembro, prof, não lembro mesmo. Começa com E. Ó, dicas quentes. Escarlatina, lembram? Sim, agora sim. Tá, então tá bem. Vocês viram que uma coisa leva a outra, tá? Então, nas cardiopatias adquiridas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante ali, a gente tem que lembrar dessas doenças aí, tá? Aqui, ó, estados hiperdinâmicos eu falei para vocês antes, né, que eles podem estar associados a essas alterações do fluxo pulmonar. Tá? Então, aqui a gente vai ver a classificação dessas doenças, tá? Tu pode ter uma cardiopatia que gera um hipofluxo pulmonar, então, se tu tem uma estenose ali de artéria pulmonar, por exemplo, não chega sangue suficiente no pulmão. Tu pode ter uma cardiopatia que chega muito sangue, ou que se acumula ali, né? Que daí tu vai ter hiperfluxo pulmonar ou normofluxo pulmonar. Não é o objetivo aqui que vocês saibam 100% todas essas cardiopatias, tá? A gente tem que falar sobre elas, e eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito, mas vocês têm que sair daqui sabendo sinais de insuficiência cardíaca que a gente falou, qual é a criança que eu vou suspeitar de uma cardiopatia congênita, o que ele pode ter de sintoma clínico, quais os exames que eu vou fazer para avaliar essa cardiopatia, que aqui entra o diagnóstico e a avaliação da função. Então, eu vou avaliar através de um ecocardiograma, um raio-x de tórax e um eletrocardiograma. Então, eu, mesmo como pediatra, eu estou com uma suspeita de que possa haver uma cardiopatia, eu já vou solicitar esses exames e vou encaminhar para uma avaliação do cardiologista pediátrico, tá? Em alguns casos, por exemplo, se eu tenho veias anômalas, se eu tenho algumas outras alterações, às vezes eu preciso desse estudo hemodinâmico, às vezes eu preciso dessa angiotomografia ou mesmo ressonância magnética para ver, ou às vezes, quando tem uma arritmia, eu preciso estudo eletrofisiológico, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vocês estão me ouvindo?
Sim, prof, tudo certo. Bem, não, me deem um oi, pelo menos de vez em quando, tá? Para eu saber, senão eu estou falando aqui com a minha gata, ela está aqui. Não, capaz. Ela está aqui em cima da mesa me ouvindo. Bom, Até o Daniel estava te escutando aqui. Ah, é? Sim. Então, tá. Prof, o Marcos também está aqui te escutando, ele quer aprender. Ah, é? Olha só, todo Sim. mundo. Ó, Maikele, não consegui ir no chá, mas depois vou te levar o presentinho, tá? Sim, prof, fica tranquila. Bom, cianose. Cianose da criança com cardiopatia congênita, ela vai ser uma cianose central, tá? Então, aqui vocês têm que sublinhar o central. Geralmente, ela vai ser generalizada, tá? Às vezes, a gente tem mais nos membros inferiores. Em que paciente eu vou ter mais em membros inferiores, por exemplo? Qual é aquele paciente mesmo que vai ter alteração de pulsos? Coartação de aorta. Isso aqui, não está chegando sangue de maneira adequada, eu posso ter mais cianose em membros inferiores, tá? Causas de cianose. Eu posso ter uma obstrução do fluxo direito, então olha aqui, ó, é aquilo que eu falei para vocês, é só a gente pensar em como é que é a dinâmica desta bomba, tá? Então, quem oxigena o sangue é o coração, é o pulmão, tá? Então, eu preciso que o sangue chegue no pulmão para ser oxigenado, para daí ser mandado para o corpo. Então, se eu tenho uma obstrução, não está chegando sangue direito como deveria lá no pulmão, daí eu vou ter cianose, porque não tem a quantidade que chega ali não é o suficiente para oxigenar. Ou eu tenho shunt. O que é um shunt? O que vocês entendem como shunt? É uma comunicação, tá? Então, eu posso ter um shunt direito para o lado direito para o lado esquerdo. Então, um exemplo disso é essa tetralogia de Fallot. Então, tem uma mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Outra coisa, conexão ventrículo-arterial discordante. Isso aqui é transposição das grandes artérias, aquela primeira alteração que eu expliquei para vocês, né? Então, a aorta vai sair do ventrículo direito e as pulmonares saem do ventrículo esquerdo. Então, também vai ter cianose, tá? E outra alteração é quando eu só tenho um ventrículo. Todas essas patologias aqui vão me dar como manifestação clínica a cianose, tá? Então, quando acontece isso, dessa cianose, eu tenho que investigar urgente esses pacientes, tá? E alguns deles vão precisar de cirurgia logo que nascem. Mas nem todo paciente com cardiopatia congênita pode ter cianose. Eu posso ter, por exemplo, um desnutrido que não tem crise de cianose, tá? Por que será que esses pacientes são desnutridos? O que vocês acham? Vocês já viram um paciente com cardiopatia congênita? Isso aí. Eles não mamam bem, eles têm um gasto energético muito maior também, porque o coração ele fica num estado hipermetabólico, não metabólico, hipercinético, assim, ele faz um esforço muito maior, tá? Então, geralmente, eles têm uma necessidade calórica aumentada. Mas o que vocês acham se eu der o volume calórico que eu preciso para manter um nenê bem nutrido? Tá? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com esse nenê? Tá? Se eu quero dar as calorias, né?
as calorias, aumentar o número de calorias para esse paciente. O que acontece? Do que se alimenta um nenê? Leite materno, né? Ou fórmula. É isso. Leite, né? Então, daí se eu aumentar demais o volume de leite, o leite o que é? É líquido. O que acontece com líquido num paciente que tem problema com deficiência de bomba cardíaca? Edema agudo e vai dar sinais de insuficiência cardíaca, piora a insuficiência cardíaca. Então, o que acontece? A gente sempre fica, e é sempre um dilema, como a gente vai nutrir adequadamente esses pacientes. Então, para isso, também foram criadas algumas fórmulas especiais com densidade calórica maior, pensando em contemplar essas crianças. Tá? Bom, cianose. Esse teste de, por exemplo, eu tenho um paciente com cianose e eu quero saber, por exemplo, se ele tem, qual a chance dele ter algum problema cardíaco ou não. Então, a gente faz esse teste de hiperóxia. O que seria um teste de hiperóxia? O que a gente tem que dar para o paciente? O que é hiper? Muito. Muito. Eu vou oferecer muito o que para ele? Oxigênio? Muito oxigênio, tá? Quando eu falo em PO2, que tipo de exame eu estou falando? Que eu quero avaliar essa PO2. Qual é o exame? Gasometria. Então, eu faço uma gasometria prévia e depois eu aumento a oferta de oxigênio e faço uma gasometria depois, tá? Então, vou ter que administrar oxigênio a 100% durante 5 a 10 minutos para fazer esse teste. Então, eu vou fazer a gasometria, tá? E se essa gasometria, a pressão, o aumento da PO2, ela tem que ser superior a 160, tá? Se ele for abaixo de 160, então isso quer dizer assim, mesmo eu oferecendo uma quantidade muito grande de oxigênio, não aumenta a pressão de oxigênio no sangue, quer dizer que eu tenho chance de ter uma patologia cardíaca, tá? Então, se eu tenho acima de 160, a chance de ter uma patologia cardíaca é muito pequena. Se eu tiver uma PO2 acima de 250, eu descarto completamente essa cardiopatia congênita, tá? Aqui, esse quadrado é uma tabela que me fala quais são as patologias que cursam com cianose e qual a frequência com que elas acontecem. Não se preocupem que eu não vou pedir frequência que acontece, mas vocês têm que ter uma ideia, por exemplo, quem é que vai ter cianose, né? Lembrar dessa mecânica ali do coração, tá? Então, por exemplo, eu tenho a artéria saindo do lugar errado, não está ocorrendo da maneira que deveria acontecer. Então, quer dizer, não oxigena de maneira adequada. É só pensar na fisiologia, tá? Eu tenho um nenê que tem um ventrículo só. Bom, um ventrículo só, tudo se mistura. Então, se tudo se mistura, desculpem, a patologia vai cursar com cianose, tá? Aqui, esse outro quadrado, tudo isso aqui é retirado daquele tratado de pediatria, tá? Por exemplo, fluxo pulmonar, a gente vai avaliar através do raio-x de tórax, tá? O raio-x de tórax, por exemplo, de um paciente com sinal de insuficiência cardíaca, o que vai acontecer? O que vai aparecer no raio-x de tórax?
na insuficiência cardíaca? Pode, mas não é o derrame pleural principal que vai acontecer, tá? E até nem é isso que geralmente acontece. A gente vai ter, por exemplo, um coração aumentado de tamanho, tá? E geralmente a gente vê dentro do interstício pulmonar, antes de aparecer esse derrame pleural, a gente vai ver um coração meio cabeludo, tá? Então vai ter. Olha que gata mais medonha. A gente vai ter esse coração cabeludo e a gente vai ter uma cisurite também, porque tem líquido ali, tá? Não confundam o sinal de insuficiência cardíaca com taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Na taquipneia transitória do recém-nascido, o tamanho do coração é normal, tá? E o nenê não tem, ele vai ter taquipneia, mas geralmente na taquipneia transitória do recém-nascido ele não tem cianose, tá bom? Isso aqui vocês olhem bem direitinho depois, tá? Então, a insuficiência cardíaca já falei para vocês, né? E geralmente são aquelas cardiopatias com hiperfluxo pulmonar. A gente vai ter mais sangue no pulmão, né? Em relação à obstrução, doença obstrutiva, qual vai ser? Vai ser aquelas que quando o sangue vai sair lá do pulmão, tem mais dificuldade de ir para o ventrículo, para as câmaras esquerdas. Então, qualquer doença que cause uma obstrução do lado esquerdo, né, pode causar uma insuficiência cardíaca. Tá? E aqui, os sinais clínicos a gente já viu, né? Isso aqui vocês têm que sublinhar. Lembrar que do lado direito, ou por exemplo, se é uma descompensação global, né? Ou do lado direito a gente vai ter como é que é? Hepatomegalia, né? E o grande problema dessas cardiopatias congênitas, e por isso que a gente tem que encaminhar para um centro terciário, é que a gente mantém na circulação fetal, a gente tem o canal arterial. Se ocorre precocemente o fechamento desse canal arterial, que vai acontecer ali nas primeiras horas fisiologicamente, ou nos primeiros dias de vida, tu pode ter alteração, né, da resistência pulmonar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, em algumas patologias a gente tem que medicar para evitar esse fechamento de canal arterial. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. O débito sistêmico, né, nessas doenças obstrutivas, por exemplo, não tem hipoplasia de ventrículo esquerdo, estenose de aorta, ou a coartação da aorta, né, elas dependem do fluxo da artéria pulmonar através desse canal arterial. Então, se tu não tem mais esse fluxo através desse canal arterial, tu vai ter insuficiência cardíaca e esse paciente pode evoluir para choque cardiogênico e até ir a óbito. Então, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precocemente para evitar que isso aconteça. Bom, aqui eu já vi, né? Da insuficiência cardíaca a gente já viu, né? O que mais aqui? Isso aqui eu já falei do fechamento, né? Como eu falei para vocês, o shunt da esquerda para a direita, né? Na comunicação interventricular vai aparecer um pouco mais tarde, nem sempre a gente vai ver logo que o nenê nasce, né? A persistência do canal arterial, que a gente vai ver nos prematuros também, às vezes pode o nenê, tu examina ele todo dia, daqui a pouco ele começa a soprar. Então, pode ser uma persistência do canal arterial.
Ou pode ter também um defeito do septo atrioventricular, DSAV, né? Então, essas alterações aqui a gente não vai ver logo em seguida que nasce, nem sempre a gente vai ter manifestação clínica inicial. A gente vai passar alguns dias, ou um mês, 2 por ali, e daí a gente vai ver a alteração, tá? Bom, insuficiência cardíaca. Aqui, algumas patologias que vão se manifestar com essa insuficiência cardíaca, tá? Então, aqui é só... Não se preocupem que eu não vou perguntar muito sobre isso aqui, mas é importante que vocês saibam detectar o que é uma insuficiência cardíaca na criança e como é que ela vai se manifestar, que nem sempre é tão... nem sempre é como nos adultos, tá? Então, no bebê vai ter taquipneia, vai ter... A mãe vai... Porque a criança ainda não caminha, né? Então, a mãe vai dizer que está sempre cansada, é difícil para mamar, tem taquicardia, né? Aqui, como é que se manifestam as principais cardiopatias que vão evoluir com a insuficiência cardíaca e em que ponto que elas vão aparecer, se é na primeira semana, se é na segunda semana, tá? O sopro. Como eu falei para vocês, a maioria dos sopros que a gente ausculta são sopros inocentes. A gente tem que avaliar, por exemplo, se aquele o sopro inocente é aquele que não tem repercussão clínica. E aqui os pacientes com esses shunts, né, direita para esquerda, e cardiopatia, a cardiopatia obstrutiva, a gente quer dizer assim, estenoses, por exemplo, né, isoladas também. Então, CIA, CIV, persistência do canal arterial, estenose pulmonar, estenose aórtica, todos esses aqui, ó, tudo quando for... porque acontece o turbilhonamento do sangue, tá? Então, o sopro, a gente sempre vai pensar nisso aí. Mas o paciente que tem uma cardiopatia congênita, a intensidade do sopro ela é maior. Se eu tenho um sopro maior, o que vai acontecer com esse sopro? O que a gente pode ter? Dentro da semiologia, lembram quando a gente viu ali a ausculta cardíaca? O que pode ter com o sopro? Além de auscultar, o que a gente pode fazer com o sopro? O que acontece quando eu palpo o tórax de uma criança que tem uma cardiopatia congênita, tá? E tem um sopro lá de 4, 5 cruzes. O frêmito? O frêmito, isso aí. Eu vou ter frêmito, então eu tenho uma sensação tátil daquele sopro. Então, todo sopro que eu consigo palpar, né, que eu tenho essa sensação tátil, é um sopro patológico. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo certo. Arritmia. Então, é muito raro a gente ter a arritmia associada a uma cardiopatia congênita. Mas, das arritmias que a gente tem, o mais comum é o bloqueio atrioventricular total, tá? Como uma arritmia isolada, né? E essas outras doenças aqui, por exemplo, transposição de grandes artérias, ou essa doença de Epstein, elas também podem apresentar a arritmia, mas não é comum, tá? As cardiopatias que vão ter cianose, tá? Quais são a cianose? Isso aqui eu já tinha explicado antes naquele primeiro slide para vocês, então isso aqui eu não vou... nós vamos passar, então, transposição de grandes artérias, porque vai ter... Não tem como oxigenar, o sangue já sai aqui do ventrículo direito direto lá para a circulação, né?
sem ser oxigenado, então esse paciente vai se manifestar com cianose. E se a gente for olhar aqui, ó, 0,3 por mil, se a gente for comparar com outras doenças, até não é tão pequena essa incidência, né? Essa prevalência. Quem são os pacientes que a gente vai encontrar maior índice de cardiopatia? Oi? Ah, tá acabando? 30 segundos, então eu vou criar outro link. Deixa eu só ver aqui.